Oi, filho. Estou de volta para contar mais uma história para você. Um dia, estávamos saindo do templo e os discípulos ficaram encantados com aquela estrutura. E era mesmo lindo. As pedras eram branquinhas, de mármore. Então eu disse: não ficará pedra sobre pedra. Eles se espantaram. À medida que o dia da minha morte se aproximava, mais eu falava sobre o tema para alertá-los. Naquele dia, senti que era uma excelente oportunidade. Nós continuamos caminhando até o Monte das Oliveiras, de onde era possível ver o templo. Nos sentamos um pouco. Pedro, João, Tiago e André vieram até mim e perguntaram quando aquilo aconteceria e quais sinais haveria do fim do mundo. Eram dois assuntos entrelaçados: a destruição de Jerusalém e a minha segunda vinda. Decidi falar sobre ambos, porque minhas palavras proféticas dariam o caminho para que eles entendessem os dois eventos e estivessem atentos aos sinais. Tudo o que eu disse está registrado em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. O primeiro alerta que dei foi sobre os falsos cristos. Era preciso tomar cuidado para não cair nas mentiras de milagreiros que afirmavam libertar o povo. Isso aconteceu, filho, depois da minha morte, durante o cerco a Jerusalém, e voltará a acontecer nos momentos finais que estão próximos. Por isso, filho, é essencial que você conheça os meus alertas. Eu lhes disse que haveria guerras e rumores de guerra. Isso aconteceu antes da destruição de Jerusalém. E me diga, filho, você não vê isso acontecendo agora? São alertas dados aos discípulos e também a você. Eu sabia que haveria perseguição a quem se mantivesse fiel a mim. Muitos foram traídos por familiares ou pessoas próximas, e alguns chegaram a ser mortos, como Estevão, Tiago e outros cristãos. A restrição à liberdade religiosa sempre foi e continuará sendo uma grande arma contra os fiéis aos mandamentos. A ocorrência desses episódios serve como prova de tudo o que está escrito, filho. Lucas capítulo 21, versículo 20 a 22. Quando essas coisas começarem a acontecer, eu alertei para que fugissem, saíssem da cidade, e aqueles que obedeceram escaparam da morte durante o cerco de Jerusalém. Eu disse aos discípulos que era importante orarem para que essa fuga não acontecesse no inverno. A oração, filho, é a chave para sobreviver aos tempos difíceis. Nessa conversa com os discípulos, fui bem claro quanto à minha segunda vinda. Está tudo registrado para que você leia, filho. Não acredite nos falsos ensinamentos, nem em pessoas que dizem falar em meu nome ou se comunicar com entidades. Isso é engano. Eu não aparecerei para alguns e não para outros. Minha vinda será nas nuvens, em grande glória, acompanhado de anjos brilhantes, e todos me verão. Naquele dia, estarei pronto para receber aqueles que foram fiéis a mim. Quem estiver morto, mas foi meu servo fiel, será ressuscitado, e juntos viveremos para sempre. No entanto, como disse aos discípulos, digo também a você: não sei o dia e nem a hora. Assim como foi nos dias de Noé, quando construiu a arca e pregou por anos. Mas muitos não acreditaram e foram surpreendidos pela grande inundação. O mesmo voltará a acontecer na minha vinda. Muitos estão pregando, mas há aqueles que insistem em não acreditar. E eu disse que quando o evangelho do reino fosse pregado a todas as nações, viria o fim. Mateus capítulo 24, versículo 14. Olhe o que está acontecendo e vigie, filho. Marcos capítulo 13, versículo 33. Esteja em oração, em contato comigo todos os dias. Noé obedeceu e foi salvo. Ló também. Os cristãos que estavam em Jerusalém também. Se você estiver atento, também se salvará. Vigiai em todo o tempo, orando, filho, para que evite as coisas que profetizei e esteja em pé diante de mim em breve.
Lucas capítulo 21, versículo 34 e 36. Naquele dia, senti que era uma excelente oportunidade para falar com os discípulos. E hoje é para falar com você. Até amanhã.